todos os presentes. Muito obrigado pelo convite, à Isabel, ao Zé Maria, onde é que ele está? Aqui. Ao Zé Luís. Ora bem, eu apareço ligado a este livro um bocadinho por um equívoco. O meu amigo de há muitos anos, Carvalho Ferreira, há um ano e tal, talvez, pede-me qualquer coisa para uma edição no Brasil e eu devo ter entendido mal o pedido, mas o tema retive-o, era anarquia, como está no título do livro, anarquia e anarquismos. E eu, perante esse tema, esgalhei um pequenino texto à volta disso. Depois percebi, quando ele me explicou, que ele não me estava a pedir um capítulo ou uma intervenção, estava-me a propor fazer uma entrevista à minha trajetória pessoal. Bom, que depois foi feita e, digamos, a minha presença no livro é dessa entrevista que ele realizou, portanto as perguntas são dele, as respostas não digo que não foram pensadas, mas portanto, são sinceras e tal, e lá tentei responder àquilo que era a sua intenção. Mas como eu tinha escrito 3 ou 4 páginas sobre o tema, ele aceitou que elas figurassem também abrindo esse capítulo, digamos assim. Ora bem, o tema suscitou-me, eu tenho há muito uma amizade profunda e um respeito muito grande pelo Zé Maria, mas também tenho discordâncias e divergências. Uma delas, por exemplo, funda-se num velho cavalo de batalha dele contra os valores da civilização judaico-cristã, os valores de base. Bom, e aí eu digo, não sei muito bem como justificar uma moral pessoal e coletiva sem passar por algumas das aquisições que foram formuladas primeiro pelo judaísmo, depois pelo cristianismo e mesmo depois pelo islamismo, embora com variantes bastante diferentes, acentuadamente diferentes. Não sei como, portanto, temos aí uma divergência de base. A evolução mais recente dele, de que ele procurou aqui dar conta, conceptualizando uma ideia de uma anarquia, qualquer coisa como muito próxima ou em correspondência, não sei se estou a fazer uma leitura incorreta, mas da vida natural, da vida da natureza, que nasce, cria, morre, renova-se, etc. Para contrastar isso e essa aspiração, podemos chamar utopia também. De resto, há uma revista com esse nome, Utopia, que ele animou durante quantos? 25 anos? Mais? Bastantes. 17 anos. Uma revista consistente, tem uma linha, digamos, editorial forte, bem marcada. E eu aí, os anarquismos não ponho nenhum problema, porque eu estudei, enfim, conheci, eu digamos, aproximei-me e identifiquei-me de certa maneira com o anarquismo, ainda no plural, no singular, essencialmente por 3 vias. Uma é da convivência com pessoas. E pessoas essas, pessoas que tinham sido anarquistas e combatentes nos anos 30 na Guerra de Espanha, e que eu conheci em França, exilados, alguns já de idade mais ou menos avançada e tal, gente com uma experiência de vida tremenda, de dificuldades, etc. Portanto, convivência. Mas não foi só de Espanha. Gente italiana, gente francesa, gente búlgara, que tinha estado nas resistências aos sistemas totalitários que eles tinham conhecido no seu apogeu, não é? E, portanto, tinham feito resistências, em alguns casos, etc. Um que eu conheci tinha feito 12 anos de prisão, um búlgaro, porque com outros, tinham dinamitado uma estátua do Stalin, que havia, não sei se em Sófia, mas lá na Bulgária, portanto, sem nenhum
prejuízo para ninguém, mas simbolicamente derrubar uma estátua de pedra ou de bronze, não sei, do Stalin, deu direito a 12 dias de prisão, salvo erro. Portanto, essa foi uma das primeiras formas de eu dizer: esta gente merece um respeito enorme e vou tentar perceber melhor o que é que os move, o que é que os moveu. E muitos continuavam velhíssimos, sempre nas mesmas convicções. O segundo aspecto foi, digamos, de preguiça intelectual. Eu cheguei exilado, enfim, por vontade própria, à França nas vésperas do maio de 68, estamos nos anos 60, maio de 68. Bom, e depois vivi intensamente toda aquela balbúrdia, toda aquela barafunda, se não me permite, criativa, estéril também, em certa medida, do maio de 68. E aí era, digamos, a grande feira das ideologias, sobretudo as mais radicais. Aquelas bancas improvisadas que se faziam na Sorbonne, nas ruas aqui e lá, é que estavam lá 4 ou 5 variedades de trotskismo, digamos, envergonhadamente, os tipos do Partido Comunista também lá estavam, mas enfim, a conjuntura não lhes era muito favorável, maoístas era também não sei quantos, eram anarcocomunistas, eram anarquistas, eram uma variedade imensa. Eu ter que me enfrentar depois na universidade, nos pequenos círculos de jovens politizados que queriam fazer a revolução, como ele disse, se não no dia seguinte, mas nas nossas vidas, certamente. Havia uma frase fantástica dos situacionistas que era: a humanidade só será livre quando o último capitalista for enforcado com as tripas do último burocrata. O burocrata era o símbolo do apparatchik comunista dos países de leste. Portanto, isto era uma confusão para mim. Bem, eu estudei a fundo o marxismo, tudo aquilo e tal. Até fui a uma universidade livre para aprender o marxismo, que lá ensinavam na Rua da Reina. Mas aprendi também outras coisas mais sérias e com mais fundamentos. Pronto, mas para mim, por preguiça intelectual, dizia: bom, eu acho que me vou agarrar a uma referência que não seja constantemente sujeita a ter que discutir quem é que tinha razão, se foi a quarta internacional ou a terceira ou a segunda. E, portanto, achei que o anarquismo dava a subjetividade de não ter que discutir constantemente as posições que eu adotaria, que eu adotava. Pronto. E a terceira, que eu acho que também foi importante, foi estética. Foi, digamos, toda uma imagética que, evidentemente, ali naquela conjuntura curta, mas que se prolongou nos anos seguintes, da revolta juvenil, no fundo, porque nós estávamos em França, mas fui à Itália, fui à Alemanha, sabia o que se passava na Jugoslávia, no Japão, nos Estados Unidos, eu era desertor, caramba, o movimento dos desertores americanos à guerra do Vietnã tinham enchido o Canadá de jovens fugidos à conscrição, tinha enchido a Suécia, etc. E, portanto, toda essa imagética, as canções, o Léo Ferré, o Brel e o Brassens eram 3 cantautores, não é, como se diz agora, suponho eu, que só por si constituíam, digamos, uma plataforma de adesão. A Joan Baez, etc. Portanto, foi também razões de natureza, de certa maneira, emocional, que me levaram a essa aproximação. E depois entrei finalmente em contacto, lá fora e depois cá em Portugal, com os restos da geração de anarquistas portugueses, que já eram poucos. Quando é o 25 de Abril, eu calculo que houvesse ainda uma centena de velhotes, gente que os mais novos teriam 60 anos, tudo aí para cima. E, portanto, em relação a esses, a grande maioria era gente que tinha vivido a experiência de serem anarquistas ou libertários, mas de terem praticado ainda o sindicalismo livre. E realmente tinham uma história muito importante, muito mesmo avassaladora, não é? Quer dizer, eles tinham um património de experiência histórica e de realizações históricas muitíssimo interessante, que até
carecia que fosse bem posto de novo, trazido de novo à vista, não é? Ora bem, eu acabei por fazer uma parte desse trabalho, obrigado, uma parte desse trabalho, e contra a minha vontade, porque eu não desejava fazer isso, mas também reconheci que se calhar era a pessoa mais bem colocada para o fazer, com licença. Acabei por dedicar uma boa parte de anos de estudo a esse antigo movimento. Aderi eu ao anarcossindicalismo, acho que sempre fui bastante crítico. Eu trabalhei como operário numa grande fábrica de automóveis em Paris, primeiro não sindicalizado, depois, a certa altura, entrei, depois de uma grande greve que lá houve, na Renault, fábrica de automóveis da Renault. Acabei por, um bocado pressionado pelos colegas, por aderir ao sindicato na altura mais, digamos, mais próximo das ideias novas e tal, que era a CFDT, ex-cristã. E depois, finalmente, larguei, colaborei e tal, mas não tive nenhum cargo, não é? Colaborei na escrita de boletins lá da CFDT da Renault, e depois larguei porque então criei com outros, digamos, uma secção de um pequeníssimo sindicato anarcossindicalista francês, a Confederação Nacional de Trabalho Francesa. Pronto, tinha essa experiência, mas sempre grandes reservas e grande distanciamento, sobretudo quando via os interesses que a um nível mais elevado, não estou a falar da oficina, da fábrica, enfim, da Comissão de Trabalhadores, digamos, ou dos delegados sindicais de fábrica, em geral eram gente muito marcados pela sua pertença de grupo social àquelas atividades fisicamente pesadas, etc., com restrições económicas sempre presentes e que já estavam vivendo um bocadinho, digamos, os benefícios de uma ação sindical passada, coletiva, que tinha criado um pouco a sociedade de bem-estar. Portanto, uma sociedade onde se consumia, que é um pouco a que nós temos hoje, eu diria, em exagero, digamos assim. Porque ter férias já era uma conquista, ter uns dias de férias, 15 dias de férias, 3 semanas e tal. Chegar a poder ter automóvel era uma conquista, mas estava muito longe do consumismo que hoje existe, que as pessoas reclamam. Pronto, isto para dizer, essa faceta do anarquismo, ou essa corrente do anarquismo, realmente em Portugal apareceu ainda com os rescapés, com os sobreviventes do antigo movimento, que eu ajudei o mais que pude, sobretudo porque sentia uma espécie de dívida, de responsabilidade moral em relação a eles. Por exemplo, eles viram em mim, digamos, um continuador, um bocadinho iludidos, talvez, mas entregaram-me para eu tinha capacidades académicas, intelectuais e tal, para organizar, digamos, um pouco os materiais para a história do antigo movimento, que eles tinham muito receio que se perdesse. E muitos deles tinham guardado, em condições tremendas, documentação, o que era possível, papéis, um ou outro objeto, dos tempos da República, pelo menos dos anos 20 ou coisa assim, e um pouco posterior. Portanto, essa responsabilidade que eu vi que eles punham em mim, eu não fui incapaz de a defraudar. E, portanto, enquanto essa geração existiu, eu coibi-me sempre de fazer certo tipo de críticas, embora pudesse não estar aderido a elas. Agora, dos meus estudos, da minha reflexão, que está atualmente muito desatualizada, é claro, já vou dizer mais uma coisa que me tem impressionado ultimamente. Eu lá identifiquei bem as características das variedades de libertarismo ou de anarquismo. Normalmente o termo era anarquismo, não é? Que era aquele que chocou mais, não é? Foi um filósofo francês, economista e filósofo francês. A propriedade é um roubo, gostou assim do impacto, choque que isso teve na imprensa, tal, a filosofia da miséria e tal, e pronto, e dizem, mas quem é você? É socialista? É comunista? Não, eu sou anarquista. Pronto. E o termo ficou um bocadinho como anátema. E depois foi assumido sem especiais problemas.
Mas dessa análise eu identifiquei bem, acho eu, que desde o século XIX e até aos nossos dias, ou até aos meus dias, aos de nós, ainda no século XX, houve realmente um movimento de anarquismo social com variedades, mais comunitária, mais profissional, sindical, mas houve outros que menos visíveis, foram realmente, por um lado, o sindicalismo, ou perdão, o anarquismo individualista e, por outro lado, o anarquismo místico. Quase toda esta gente, inclusive os portugueses, gostava muito de ouvir falar ou que se falasse de Tolstói, do escritor russo, que nunca deixou de ser cristão, mas em rompimento com a Igreja Ortodoxa do seu país e do seu tempo, mas que se assumia como anarquista, quer dizer cristão, quase diria primitivo. Pronto. Portanto, e depois isso surgiu, mais no nosso tempo, mais no século XX, com algumas variedades de espiritualidade oriental, da Índia, nomeadamente. Lanza del Vasto, enfim, uma série de gente que agrupou, que foram um pouco gurus e que deram uma certa forma, uma certa organização, uma certa orientação a essas sensibilidades que não eram, digamos, apenas as da luta contra a fome e a iniquidade ou a opressão. E, portanto, que incluía a espiritualidade de cada um das relações homem-mulher, relações pais-filhos, pais-adultos, crianças, as relações com a natureza, muito fortemente. Portanto, digamos que o ecologismo moderno, que, digamos, que nós todos também participamos, e temos aqui alguém muito mais que nós, né, que eu, são também um filão onde uma certa orientação do anarquismo entronca naturalmente, diria. Portanto, estes anarquismos vários, para mim, não são nem surpresa, nem novidade, e quem enfim, conhece um bocadinho da história rapidamente reconhecerá isso. Agora, eu e outros como eu, e o Carvalho Ferreira, pelo menos em boa parte, tentámos propor algumas orientações novas. E estou-me a lembrar, em particular, de três, onde a revista que eu animei se empenhou bastante. Um era a questão do papel social, da posição social da mulher. Digamos, fomos todos feministas à nossa maneira e à maneira daquele tempo. O segundo, fomos todos pacifistas. Segunda, terceira, tá. Fomos todos pacifistas. Ou seja, todos estávamos conscientes que vivíamos já em sociedades de relativo bem-estar, mas que por nós, por cima das nossas cabeças, começaram a aparecer satélites artificiais, sabíamos que podiam passar sobre as nossas cabeças mísseis, portanto, o terror nuclear que alimentou, por exemplo, nos anos 50, 60, nos países mais avançados da Europa, sobretudo, movimentos de contestação e de crítica muito fortes, que em boa parte também eram anarquismos, o Bertrand Russell, por exemplo. Na nossa época, nos anos 70, teve certos episódios importantes, os euromísseis, enfim, uma série de questões que tinham a ver com a grande estratégia mundial, que é simultaneamente um confronto que eu hoje considero com muita atenção, tento estudar, é simultaneamente um confronto de poderes instituídos, digamos, de Estados, dos quais os grandes é que pesam neste jogo, os Estados Unidos, a China, a Rússia, etc. Mas não é só isso, é também a economia e é também a maneira, uma certa maneira, de gerir a forma como esses governos se colocam perante os seus povos, nomeadamente daqueles que os elegeram, no caso dos regimes mais ou menos democráticos. Portanto, é uma trama e uma teia que eu julgo bastante complexa,
que hoje ainda se nos torna mais difícil de perceber, porque há, por exemplo, dimensões inimagináveis há 20 anos atrás, não é? O ciberespaço, já falam em ciberguerra, etc. Portanto, isto aí, os anarquistas antigos, e mesmo nós que tentámos inovar com os novos movimentos, foi uma teorização sociológica também dos anos 70, os novos movimentos sociais, mulheres, ecologistas, pacifistas, ficaram também, digamos, à margem. Acho eu que não entenderam o que é que estava a passar. Talvez os ecologistas mais, digamos, pelas consequências que anteviam, não é? De certo encaminhamento da industrialização, etc. Ora bem, não vou prolongar muito mais, só para dizer que então, a referência que queria fazer. Estes movimentos sociais, a meu ver, puderam dar, digamos, em 2, 3 décadas, e hoje seria um erro pensarmos que o feminismo, não sei se é assim que se chama agora, mas o feminismo que vemos hoje, o antirracismo que vemos hoje, o pacifismo e o ecologismo, algumas manifestações, o animalismo que vemos hoje, tem pouco a ver com esses movimentos que se esboçaram e que se construíram nos anos 70, 80, talvez ainda 90. Porque todos eles tinham ainda, tal como os anarcossindicalistas do passado, a característica de serem, se quisermos, anarquismos sociais. Ou seja, tinham um projeto de sociedade. Queriam transformar a sociedade para que todos pudessem viver melhor, mais livres, mais de acordo com as suas idiosincrasias. E eu julgo que isso hoje dificilmente se vislumbra nas manifestações que vemos, digamos, sobre esses mesmos chapéus, digamos assim, temáticos. E então, 2 palavrinhas para terminar. Há um site internacional ao qual aderem, não sei se 1 milhar de universidades ou coisa assim, que se chama Academia, não sei, onde me inscreveram aqui há um ano, talvez, que eu não conhecia, e que é um site fantástico porque vai apanhar tudo o que se publica e diz, Sr. João, olha que há um fulano que o está a citar na Indochina e há um artigo, e há um autor que pede-se, não sei. Quer dizer, é uma trama incrível, sabem mais do que qualquer de nós, não é? Estes dispositivos tecnológicos. E, por exemplo, o que eu vejo com algum espanto é que neste último ano aparecem com muita frequência, não diria todos os dias, mas certamente todas as semanas, novos estudos sobre o anarquismo. Sobre o anarquismo antigo ou sobre supostas ou reais facetas dos tais anarquismos atuais diversos. Ora bem, eu faço uma correspondência com o leque de autores e de textos que são incluídos no livro que o Zé Maria organizou com os colegas, os amigos dele brasileiros. E eu chamaria a isto um bocadinho um leque de subjetividades. 21 subjetividades que se expõem, que relatam suas experiências, as suas inquietações, etc. Sob uma suposta pertença comum, ou adesão comum, ou reconhecimento comum numa referência ideológica. Ora bem, anarquismos vários, até admito que haja agora, por exemplo, há um grupo violento, julgo eu, mas com meios económicos, que aparece, ou aparecia até há pouco tempo, quase sempre em daquelas grandes manifestações. Quando há uma cimeira do clima, não sei, há também uma cimeira paralela de movimentos contestatários e não sei. E normalmente, nas manifestações de rua, lá aparece um grupo de gente que dizem, não sei se é intoxicação, que dizem que viaja de longe e de várias partes do mundo e que se apresenta nessas manifestações todos de negro, sem bandeiras, sem palavras de ordem, mas prontos a casser, la casse, como dizem os franceses. Chamam-lhes, suponho que eles não se chamam assim próprio assim,
Black Bloc. É claro que são logo etiquetados de anarquistas. Eu não sei se são, não sei se é uma provocação policial, não sei o que é, mas não gosto nem desse negro, nem nessa atitude, nem, digamos, na autoaceitação que eles parecem fazerem desse cognome que lhes colam. Portanto, subjetividades, certamente que isso seja um sinal de algo de positivo que conduz a um projeto digamos, da reforma, não tenho medo do termo, da sociedade tal como ela hoje existe, até porque ela hoje está extremamente mais dividida e complexificada do que alguma vez teve. Acabei de ler um livro de um afegão que há anos se expatriou, teve um prémio Goncourt agora recentemente, um livro absolutamente impressionante, é a figura de uma mulher afegã no meio lá das guerras santas que se passaram e passam naquele país. Portanto, não tenho dúvidas sobre essa diversidade, tenho fortíssimas dúvidas sobre o que isso possa significar e conduzir para um projeto de melhoria da humanidade. Eu aí, quer dizer, sempre fui o oposto ao nacionalismo. Tenho simpatia por ser português, porque conheço melhor, porque tenho amigos, porque vivi cá a maior parte da minha vida, mas, digamos, Portugal diz-me absolutamente a mesma coisa do que qualquer outro país que eu pretenda conhecer um pouco melhor, não é? Agora, portanto, estamos a falar da humanidade. Agora, anarquia como, digamos, expressão da vida natural na Terra, como interação homens, natureza animada ou mais ou menos. Tenho dúvidas, tenho fortes dúvidas, aí são as minhas eventuais diferenças em relação ao amigo Zé Maria. Eu até diria, para provocar um bocado, que o sistema que eu vejo mais anárquico é a economia mundial, é a economia de hoje, que tem a sua dinâmica própria, que eu acho que ninguém verdadeiramente a controla, né? Ao contrário dos poderes fácticos, estatais, corporativos, empresariais, etc. E que lida consoante as circunstâncias. Tenho um governo mais chato, mais autoritário, mais nacionalista, etc. Eu dou um pouco daquilo que ele quer para poder ter outras vantagens. Num governo mais liberal que esteja à vontade para... E essa economia, digamos, a redução das relações humanas, em primeiro lugar, relações de tipo económico, de compra e venda e de preço, e de negociação económica, não me satisfaz, como é óbvio. Embora eu considero que não há outra maneira de evitar, digamos, o espaço da economia. E, portanto, não estou nada virado, ainda há bocado passei ali, uma casa ali à beira-mar, uma casa que deve ter sido hippies reformados, não é? Com Deus e o amor, e uma casa de madeira em cima da árvore, e tudo aquilo com aspecto, digamos, de pouco limpo, para não dizer outra coisa. Não estou nada virado para esse tipo de retorno às fontes, não é? De retorno a origens, quaisquer que elas sejam. Eu gostaria de não perder as melhores aquisições da filosofia das luzes, da superação da razão religiosa por uma razão racional, passa o pleonasmo, por uma razão racional que é capaz de pensar os direitos, os deveres, a conjugação da diversidade que compõe uma sociedade, etc. E já falei demais e não estou aqui a dar aulas, não me pagam para isso. Obrigado.